Olá, amigos do canal Amantes da Leitura. Aqui é Gabriel novamente e hoje iremos dar continuidade ao livro O Caibalion, com o capítulo 7. Tema: O todo em tudo. Enquanto tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquilo que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento, o Caibalion. Quantas vezes a maioria das pessoas ouviram repetir a declaração que a sua divindade, chamada por muitos nomes, era todo em tudo, e quão pouco suspeitaram elas da verdade oculta, encoberta por estas palavras tão descuidadamente pronunciadas. A expressão comumente usada é uma sobrevivência da antiga máxima hermética acima citada. Como diz o Caibalion, aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento, e sendo assim, permite-nos examinar esta verdade, cujo conhecimento tanto significa. Nesta exposição da verdade, esta máxima hermética está encoberta uma das maiores verdades filosóficas, científicas e religiosas. Nós vos explicamos o preceito hermético a respeito da natureza mental do universo, a verdade que o universo é mental, ele está dentro da mente do todo, diz o Caibalion, na passagem citada acima. Tudo está no todo, mas note-se também a declaração correlativa, que é também verdade que o todo está em tudo. Esta declaração, aparentemente contraditória, é reconciliável pela lei do paradoxo. É, aliás, uma exata declaração hermética das relações que existe entre o todo e o seu universo mental. Vimos que tudo está no todo. Vejamos agora o outro aspecto do assunto. Os ensinos herméticos são, com efeito, que o todo está iminente, permanece, está inerente, habita no seu universo. E em cada partícula, unidade ou combinação dentro do universo, esta expressão é geralmente ilustrada pelos instrutores com uma frequência ao princípio de correspondência. O instrutor ensina ao discípulo a formar uma imagem mental de uma coisa, uma pessoa ou uma ideia, porque todas as coisas têm uma forma mental, dando como exemplo o ator dramático que forma uma ideia dos seus caracteres, ou um pintor ou escultor que forma uma imagem de um ideal que ele procura exprimir pela sua arte. Neste caso, o estudante deve compreender que, enquanto a imagem tem a sua existência e ser, somente em sua própria mente, ao mesmo tempo, ele, o estudante, o autor, dramaturgo, pintor ou escultor, está em certo sentido imanente e permanece, habita na imagem mental. Em outras palavras, toda a virtude, vida, espírito e realidade da imagem mental
é derivada da mente imanente do pensador. Considerai isto por um momento e logo compreendereis a ideia. Para tornarmos um exemplo moderno, diremos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, Shakespeare, também existiu em cada um caracteres, dando-lhes a sua vitalidade, espírito e ação. Qual é o espírito? Dos caracteres que conhecemos, como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep, será Dickens, ou cada um destes caracteres terá um espírito pessoal independente do seu criador? Tem a Vênus de Medici, a Madonna Sixtina, o Apolo de Belvedere, espírito e realidade de si próprios, ou representam eles o poder espiritual e mental dos seus criadores? A lei do paradoxo demonstra que as duas proposições são verdadeiras, consideradas no seu próprio ponto de vista. Micawber e é também Dickens e demais. Enquanto que Micawber pode ser dito Dickens, o mesmo Dickens não é idêntico a Micawber. O homem, como Micawber, pode exclamar: o espírito do meu Criador está inerente em mim, e apesar disso, eu não sou ele. Quão diferente é esta da horrível meia-verdade, tão estrondosamente anunciada por algum dos falsos sábios, que enchem a atmosfera dos seus gritos: eu sou Deus. Imaginai o pobre diabo de Micawber ou Uriah Heep gritando: eu sou Dickens. Ou algum dos humildes bobos das peças de Shakespeare anunciando com grandiloquência: eu sou Shakespeare. O todo está até na minhoca, contudo, a minhoca está longe de ser o todo. E até é de admirar que, conquanto a minhoca só exista como uma coisa humilde, criada e tendo a sua experiência na mente do todo, ele, o todo, esteja imanente na minhoca e nas partículas que a formam. Haverá talvez um mistério maior que o de tudo no todo e o todo em tudo. O estudante perceberá no correr da obra que os exemplos dados acima são necessariamente imperfeitos e inadequados, porque representam a criação de imagens mentais na mente finita, ao passo que o universo é criação da mente infinita. E a diferença entre os dois polos a separa. E assim é simplesmente uma questão de grau, porque em ambas o mesmo princípio está em operação. O princípio de correspondência manifesta-se nelas. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E no grau em que o homem realize a existência do espírito, que está imanente no seu ser, ele subirá na escada espiritual da vida. Eis que significa desenvolvimento espiritual, o reconhecimento, a realização e manifestação do espírito dentro de nós. Procurai não esquecer-vos desta última definição. A do desenvolvimento, ela contém a verdade da verdadeira religião. Existem muitos planos de existência, muitos subplanos de vida, muitos graus de existência no universo, e tudo depende do avançamento dos entes na escada, cuja ponta mais inferior é a mais grosseira matéria.
e a mesma superior sendo separada somente pela mais pequena divisão do espírito do todo. Nesta escada da vida, tudo se move em cima e embaixo, todos estão no caminho, cujo fim é o todo. Todo o progresso é uma volta à morada própria. Tudo está em cima e embaixo, apesar de todas as aparências contraditórias. Tal é a mensagem do iluminado. Os preceitos herméticos referentes ao processo da criação mental do universo são que, no começo do ciclo de criação, o todo, em seu aspecto de existência, projeta a sua vontade sobre o seu aspecto de estado. E o processo de criação começa. Dizem que o processo consiste no abaixamento da vibração até que é alcançado um grau bem inferior de energia vibratória, no qual ponto é manifestada a forma mais grosseira possível da matéria. Este processo é chamado o estado de evolução, em que o todo está evoluído ou envolvido dentro da sua criação. Este processo é considerado pelos hermetistas como tendo correspondência com o processo mental de um artista, escritor ou inventor que também fica envolvido na sua criação mental, como quase esquecendo a sua própria existência e que, por algum tempo, quase vive na sua criação. Se, em vez de envolvido, usarmos a palavra extase, talvez possamos dar uma pequena ideia do que queremos dizer. Este estado involutivo da criação é muitas vezes chamado a efusão da energia divina, como o estado evolutivo é chamado infusão. O polo extremo do processo de criação é considerado como sendo o mais afastado, movido pelo todo, enquanto que o princípio do estado evolutivo é considerado como o princípio da volta do pêndulo do ritmo, sendo expressa em todos os ensinamentos herméticos uma ideia de volta à casa. Os preceitos são que durante a ilusão as vibrações tornam-se cada vez mais inferiores até que finalmente a restringência cessa e as vibrações de volta começam. Mas há uma diferença ao passo que na ilusão as forças criadoras manifestam-se compactamente e como um todo no começo do estado evolutivo ou de infusão. É manifestada a lei de individualização, que é a tendência a separar em unidades de força, até que finalmente aquilo que se separou do todo como energia não individualizada volte à sua fonte como unidade de vida altamente desenvolvida, tendo subido de mais a mais na escada por meio da evolução física, mental e espiritual. Os antigos hermetistas usam a palavra meditação ao descrever o processo da criação mental do universo na mente do todo. A palavra contemplação sendo também frequentemente empregada, mas a ideia entendida parece ser a do emprego da atenção divina. Atenção é uma palavra derivada de um verbo latino que significa entender-se, desdobrar-se, e também o ato de atenção é realmente um desdobramento mental, uma extensão da energia mental, de modo que a ideia interior é facilmente compreendida quando examinamos o significado real da atenção. Os ensinos herméticos a respeito do processo de
evolução são os que o Toy, o tendo meditado no princípio da criação, tendo estabelecido então os fundamentos materiais do universo, tendo pensado na sua existência gradualmente desperta da sua meditação e assim começa a manifestar o processo de evolução nos planos material, mental e espiritual, sucessivamente e em ordem. Então o movimento de ascensão começa e tudo começa a mover-se para a mansão espiritual. A matéria torna-se menos grosseira, as unidades nascem, a existência, as combinações começam a formar-se, a vida aparece e manifesta-se em formas cada vez mais elevadas, e a mente torna-se cada vez mais evidente, as vibrações sendo constantemente mais elevadas. Em resumo, o promisso total da evolução em todas as suas fases começa e procede de acordo com as leis estabelecidas do processo de infusão. Todas ocupam íons e íons do tempo do homem. Cada íon contendo muitos milhões de anos, porém, como nos diz o Iluminado, a criação inteira, incluindo a evolução e a evolução de um universo, é para o todo simplesmente como um piscar de olhos no fim dos inúmeros ciclos de íons de tempo. O todo retira sua atenção, sua contemplação e meditação do universo, porque a grande obra está acabada e tudo está retirado no todo, de que provém mais 6 mistérios dos mistérios. O espírito de cada alma não é aniquilado, mas sim expandido infinitamente. A criatura e o Criador são confundidos. Tal é a relação do Iluminado. A precedente ilustração da meditação e do subsequente despertamento da meditação do todo é mais um esforço dos instrutores para descrever o processo infinito por um exemplo finito. E ainda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A diferença é somente em grau. E assim como o todo desperta-se da meditação sobre o universo, assim o homem no tempo cessa de manifestar no plano material e retira-se cada vez mais no espírito presente, que é realmente o ego divino. Há um assunto maior de que desejamos falar-vos nesta lição, e que nos levaria imediatamente a uma invasão do campo da especulação metafísica. Contudo, o nosso fim é simplesmente mostrar a futilidade de tais especulações. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de toclos, os pensadores que se aventuraram a investigar a verdade. A pergunta é: por que criou todo os universos? A pergunta pode ser feita de diferentes formas, mas a que vai acima é o essencial da investigação. Os homens esforçaram-se para responder a esta pergunta, mas ainda não há resposta digna de nome. Muitos imaginaram que o todo tem muito a ganhar com isto, mas isto é absurdo. Por quê? Que poderia ganhar o todo que já não possua? Outros deram a resposta na ideia que o todo quis que tudo amasse, e outros que ele criou por prazer e divertimento, ou porque estava só, ou para manifestar o seu poder. Todas as respostas e ideias
pueris qualidades do período infantil do pensamento. Outros acreditaram descobrir o mistério, afirmando que o todo achou-se impelido a criar pela razão da sua própria natureza interna, o seu instinto criador. Esta ideia é mais adiantada que as outras, mas o seu ponto fraco está na ideia de que o todo é impelido por alguma coisa, quer interna, quer externa. Se a sua natureza interna ou instinto criador impele-o a fazer as coisas, então a natureza interna ou o instinto criador seria o absoluto em vez do todo. E neste caso, esta parte da proposição está errada. E ainda o todo cria e manifesta, e parece ter muitas qualidades de satisfações em fazê-lo. E é difícil de escapar da conclusão que em grau infinito ele poderia ter o que corresponde no homem a uma natureza inata ou um instinto criador, correspondente a um infinito desejo e vontade. Não poderia agir sem querer agir, e não poderia querer agir sem desejar agir. E não desejaria agir sem satisfação nisto. E todas estas coisas pertenceriam a uma natureza infinita, e podem ser consideradas como estando de acordo com a lei de correspondência, mas ainda preferimos considerar o todo como agindo inteiramente livre de toda influência, tanto interna como externa. Isto é o problema que se apoia na raiz da dificuldade, e a dificuldade que se apoia na raiz do problema. Falando estritamente, não se poderá dizer que haja uma razão para o todo agir, porque uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito, exceto quando ele quer tomar-se causa, tempo em que o princípio é posto em movimento. Assim dizeis, o assunto é incompreensível, justamente como o todo é incognoscível. Justamente como dizemos simplesmente que o todo é, assim também somos obrigados a dizer que o todo age porque age. Enfim, o todo é toda a razão em si mesma, toda a lei em si mesma, toda a ação em si mesma, e pode-se dizer que, em verdade, o todo é a sua própria razão, a sua própria lei, a sua própria ação, ou que o todo, a sua razão, a sua ação, a sua lei, são um, com todos estes nomes sendo de uma só coisa. Na opinião dos que vos dão estas lições, a resposta se encerra no próprio íntimo do todo, junto com o seu segredo de existência. A lei de correspondência, na nossa opinião, compreende somente este aspecto do todo, que pode ser chamado o aspecto de estado. O lado oposto deste aspecto é o aspecto de existência, no qual todas as leis perdem-se na lei, todos os princípios emergem no princípio, e o todo, o princípio, a existência, são idênticos entre si, uns aos outros. Por isso, as especulações metafísicas sobre este ponto são fúteis. Entramos aqui no assunto simplesmente para mostrar que conhecemos a pergunta e também o absurdo das respostas ordinárias
das metafísicas e teologias. Em conclusão, poderá ser de interesse aos estudantes dizer-lhes que, apesar de muito dos antigos e modernos preceitos herméticos tenderem a aplicar o princípio de correspondência à questão, com o que resulta a conclusão da natureza íntima. Mesmo assim, as lendas contam que Hermes, o Grande, sendo interrogado sobre esta questão pelos seus adiantados discípulos, respondeu-lhes, fechando os seus lábios com firmeza e não dizendo uma palavra, indicando que não havia resposta. Mas então ele podia ter entendido de aplicar o axioma da sua filosofia, que diz: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento, significando que ainda os seus discípulos adiantados não possuíam o entendimento que os habilitava ao preceito. Seja como for, se Hermes possuía o segredo, ele deixou de o comunicar, e embora o mundo tome muito interesse, os lábios de Hermes estão fechados a este respeito. E quando o grande Hermes hesitou em falar, qual mortal poderá atrever-se a ensinar? Porém, deveis lembrar que, ainda que seja aquela a resposta deste problema, se porventura há uma resposta, permanece a verdade que, enquanto tudo está no todo, é também verdade que o tudo está em tudo. O preceito é enfático e podemos acrescentar-lhe as palavras conclusivas de citação: aquele que compreende realmente esta verdade alcançou o grande conhecimento. Final do capítulo 7. Obrigado por ter chegado até aqui. Aqui é Gabriel do canal Amantes da Leitura. Ficamos por aqui, mas nos vemos no próximo capítulo. Se você é novo, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para estar ajudando o canal a crescer. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.